Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Lembrando sempre recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional e também tem outros 2 serviços que eu estou disponibilizando, é só vocês darem uma olhadinha aqui embaixo nas descrições dos vídeos. Hoje vamos falar um pouquinho de como é a sua relação com o dinheiro, trazer um pouquinho a física quântica. A gente sabe que a física quântica está relacionado com a minha capacidade de manifestação, de cocriação. Então, quando a gente falar de capacidade de cocriação e manifestação, a gente está falando sempre do Sol. Mas vamos trazer então essa casa 1. Então, a gente pode, gente, abordar vários temas utilizando as casas, só para a gente perceber o quanto a astrologia ela é rica. Qual é o meu sentido de presença? Então, a casa 1 ela é super importante, principalmente para os pais, isso é uma coisa que eu sempre venho falando, porque você precisa ensinar seu filho a questão da presença, do eu, né? Do quanto um eu ele é importante para ele estar inserido em algum lugar. Você nunca chega em algum lugar, gente, através da sua sombra, ou você nunca chega num lugar através da sua parte invisível. Não, você chega num lugar através do seu corpo físico, que o corpo físico, a nossa aparência está muito relacionado com a nossa casa 1 e também com a nossa casa 2. Essas duas casas falam muito com relação ao nosso cartão de visita, que é o nosso corpo físico. Então, às vezes, a gente já tem crenças, né, com essa questão lá primeiro da casa 1, o meu direito de ser, o meu direito de estar, o meu direito de afirmar, o meu direito de falar não, o meu direito de querer algo. Este querer algo está relacionado com a casa 1 ou o signo de Áries. O signo de Áries, ele por ter uma característica de fogo, todos os signos do elemento fogo, ele tem essa característica da impulsividade, de querer para ontem, porque eles têm muita vitalidade. Isso é uma coisa bem interessante quando vocês estão perto de pessoas que possuem esse elemento muito forte no mapa, vocês podem ter um pouco mais de compreensão até com o outro e falar, nossa, essa pessoa é assim porque ela tem tanta vitalidade, ela quer fazer tanta coisa, e por isso que ela é desse jeito meio rápida. Mas é claro, né, gente, se você tem isso, você tem que aprender a canalizar isso de uma maneira positiva. Então, essa casa 1 já vai me falar isso. E a casa 2? A casa 2, ela é importante porque a casa 2, e geralmente há casas 1 e 2, elas estão relacionadas com a educação. Então, a gente sabe que de 0 a 7 anos é a mãe que educa, né? A mãe que vai passar todos os valores maternos femininos e o pai dos 7 aos 14 anos, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente também observar. E aí é uma questão de qual é o meu sentido de posse, no sentido de que eu preciso que alguém me ensine a como cuidar do meu corpo, né? A dar valor ao meu corpo. Então, ou seja, a gente sabe que touro está relacionado com a fixadez. Então, eu preciso fixar a minha afirmação em algo. Nesse caso, vai ser através do corpo. A primeira propriedade privada que a gente tem é o corpo físico. É a nossa primeira propriedade privada. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de cuidar das coisas materiais? Que elas são importantes, gente. A matéria ela não é uma coisa ruim. A questão é que a gente está desconectado da sua espiritualidade. Então, a nossa primeira noção de propriedade privada é o corpo e, consequentemente, se eu não fui ensinado a ter uma firmeza na hora onde eu vou chegar, a ter uma posse no sentido de que eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que dar alimentos que vão me trazer uma estatura, uma estrutura, uma firmeza, uma força. A gente sabe da força do signo de touro e também da valorização. A gente sabe que touro rege a boca e a gente sabe também que touro rege a própria terra, né? Então, quais são os melhores alimentos que eu posso ter? Lembrando que Vênus depois rege lá Libra e fala da estética, de questões importantes com relação ao mapa astral, que a gente já está trazendo. Se eu já tenho lá desde o início, se eu vejo meu pai e minha mãe, duas pessoas que não conseguem se firmar, não conseguem chegar num lugar e se firmar,
Depois, esses pais não conseguem valorizar o próprio corpo de uma maneira sempre saudável, tá, gente? Lembrando que touro, no sentido que o corpo rege o que? O templo. Então, é onde o espírito que está relacionado com a nossa casa 1, com o nosso propósito, ele tem que entrar neste corpo, nessa carne, nessa matéria. Então, se eu já tenho desde a minha infância, eu olho para aquilo e a gente olha através do mapa astral também. A gente já olha através do mapa astral também. Se eu já tenho essas questões, começa a ficar difícil eu saber o que é lidar com dinheiro, porque eu não consigo valorizar a minha primeira propriedade privada, que é o meu corpo físico. Depois a gente vai na casa 3. A casa 3 é a informação. Então a casa 3 é onde a gente fica a maior parte do tempo, que está relacionado o quê? Com a minha casa, com aquelas pessoas onde eu tenho mais convívio, né? Geralmente na casa 3 a gente não tem um convívio com muitas pessoas no mundo todo, né? Só se você for uma pessoa que vai seguir a carreira de modelo, vai seguir alguma carreira, ou seu pai é um militar que viaja para cima e para baixo. Mas isso, gente, é uma exceção. A grande maioria das pessoas, até os seus 21 anos, vai ficar no reduto, né, no bairro, vai ter algumas modificações. E aí é que está também o grande lance, o que é a informação, que é essa casa 3? A informação, gente, está relacionada com as duas primeiras casas. Então é aquilo que eu assimilei. Mercúrio, gente, ele é o único planeta dos 5 primeiros planetas que é o único que é o hermafrodita, que ele é andrógeno. Então a gente tem 2 planetas femininos, que é Lua e Vênus, e 2 planetas masculinos, que é Marte e Sol. Então ele faz a ponte entre a relação, ele já é aquele que faz a relação entre o masculino e feminino. Para ele o que? Assimilar o que cada um quer, para que haja uma união. Isso é uma coisa muito bonita da gente compreender. Então, aqui nessa casa 3 será que eu entendi? Nossa, eu assimilei uma informação. Às vezes a gente tem uma informação errônea, então, exemplo, se meu pai e minha mãe, onde eu convivi, as pessoas toda hora falavam, isso aqui é ruim, a gente não pode comprar isso, só as pessoas ricas, só as pessoas que têm um corpo bonito, só as pessoas que nasceram com cabelo liso. Vai depender de onde muito você nascer. E aí você faz o quê? Você acredita naquela informação. Claro que se você tiver, às vezes, um Urano na casa 3, se tiver um Plutão na casa 3, né, você pode ser uma pessoa muito questionadora. Ou também um Mercúrio, né, em bom aspecto. Então você pode sempre falar, mas peraí, será que é isso mesmo? Então a gente já vem com essas informações desde a nossa primeira infância. E aí o que acontece é a gente pega todo esse pacote e aí a gente vai para a nossa casa 4. A casa 4 no sentido do quê? Eu tenho que nutrir isso. Eu vou nutrir, eu vou sentir isso. Então, uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês é o que vocês sentem com relação à posse? Vocês acham que é uma coisa ruim? Gente que tem peixes ou Netuno na casa 2 tem uma relação um pouco de desapego, né? Tem uma relação assim, não preciso da matéria, só preciso da parte espiritual, mas é aí, né? Tá totalmente andarilho por aí. Também não dá, né, gente? É sempre um equilíbrio. Então, a casa 4 essa informação faz sentido? Será que faz sentido eu não querer ganhar dinheiro? Será que faz sentido eu não querer trabalhar? Será que faz sentido eu não querer cuidar do meu corpo? Será que faz sentido eu não querer chegar em algum lugar e me autoafirmar? Será que faz sentido isso? Então a gente já vê as crenças nessas 4 primeiras casas. E a gente já compreende como a humanidade está parada. No primeiro quadrante, a grande humanidade, a gente pode colocar em 90%, está parada no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a gente pode colocar que 1% da humanidade está no 4º quadrante, que já são os aspectos coletivos universais. E aí vocês têm que fazer essa pergunta para vocês. Vocês precisam entrar em contato com as informações com relação à posse. A primeira posse que eu tenho que entender é meu corpo. Como é que é a relação com o seu corpo? Como é que é a sua relação com o seu corpo? A relação com o seu corpo já vai me ditar qual é a relação que você vai ter com a matéria, seja com o dinheiro, seja com as coisas materiais. Já vai me falar sobre isso.
E aí a casa 5, né? Então a casa 5 fala qual é a minha expressão criativa. Então muitas pessoas não conseguem expressar as questões, não conseguem ser pessoas alegres, pessoas radiantes, pessoas generosas, porque elas têm crenças já relacionadas com as últimas casas, com as casas anteriores. Elas têm crenças de que elas não podem chegar num lugar, de que elas não podem falar, de que elas não podem exercer o valor, de que elas não podem transmitir uma missão, de que elas não podem ter um sentido das coisas. Então esse sol vai ficando xuxo, vai ficando mais xoxo, né? Então isso é uma coisa bem interessante a gente entender como é que eu tô lidando com o meu material. É importante, gente, a única forma da gente evoluir é através da matéria. Não há outra forma. Então para isso eu preciso ter questões básicas e vai depender sempre da missão de cada um de vocês. Vai ser sempre do que cada um de vocês. Às vezes, uma pessoa vai ter que ter muito dinheiro porque ela veio, né, designada para ter, às vezes, criar um orfanato. Ela veio, às vezes, com uma missão de abrir uma biblioteca. Então, ela vai ter que realmente ter uma boa relação com a matéria para que possa dar sustento ao trabalho que ela veio fazer. Então a gente sempre tem que entender o que está em cima, o que está no céu, precisa estar igual embaixo, que é na terra. Então se a gente entende essa lei hermética, a gente tem uma relação um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrada, porque eu sei que a grande maioria das pessoas tem uma relação negativa, crenças negativas com relação ao dinheiro, né? Então esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês e que vocês possam cada vez mais entender, compreender como é a relação de vocês com o dinheiro, ou com a matéria, ou com o próprio corpo de vocês. Um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!